Esperar o povo entrar. Vamos ver. Oi, Jordana, minha querida. Jaísa, Tainara, Paula, Cláudio, Bárbara, Débora, Gabriel, Roberto, Gustavo. Olá, queridos. Bem-vindos. Hoje, nossa véspera de prova. Tô aqui, olha só, brindando a sua aprovação. Tenho certeza, gente, que quem vai fazer a prova amanhã é o seu dia. E vocês vão estar, ó, vamos lá. Um brinde, gente, um brinde à aprovação de vocês. Sábado à noite, né? Eu tô aqui de novo ainda no friozinho. Hoje tá mais quente, na verdade. E aí, vamos lá, gente. Ô, Gabriel, meu querido, obrigada, meu amor. Gabriel tá ali dizendo, gente, pode confiar que ela me fez ser aprovado. O Gustavo dizendo, eu passei no 28º, obrigado, prof. Ô, amores queridos. Renan, boa noite. Boa noite, meus amores. E aí, vamos lá, gente. Situação, véspera de prova, né? Vamos ver como é que nós vamos falar hoje. Na verdade, amanhã eu não vou conseguir entrar, eu vou estar exatamente, meu voo é às 18 horas, eu acho, eu vou chegar exatamente mais ou menos quando vocês saírem da prova. Mas quem puder, gente, me mandar a prova, na hora que sair da prova, mandem no direct do Instagram, tá? Por favor. É isso, Fábio, exatamente. Hoje é dar uma relaxada, não pode fazer demais, hein, Fábio? Porque amanhã é dia de prova, eu vou botar um recado para vocês pela manhã aqui no Instagram, né? Muito queridos vocês e me acompanharam aí nessa jornada, nessa reta final do OAB Gabaritei, que não acaba hoje, né? Então, a partir de segunda, o Thiago, graças a você e professor Giovanni, foi aprovado. Meu amor, a gente fica tão feliz, viu? Um beijo, meu querido. E aí, gente, eu não podia deixar de vir aqui hoje, né? Amanhã vai ter um recadinho para vocês pela manhã, certo? Aqui no meu perfil no Instagram, né? E também no nosso canal do YouTube. E eu tenho certeza que a prova vai transcorrer com maior tranquilidade. Vocês vão chegar lá, vão fazer tudo o que eu sempre digo, gente, olha só. Ler o enunciado da questão. Tá na dúvida? Não fica assustado. Não fica exatamente, moderadamente. Deixa que eu bebo aqui, tá? Para comemorar a sua aprovação de amanhã, tá bom? Então, na verdade, você tem que ser moderado para chegar na prova inteiraço, né? Então, o que a gente precisa, gente? A gente precisa que vocês leiam a questão com tranquilidade, né? Lê toda a questão, de novo, sempre OAB sexto sentido, porque se você estiver na dúvida, dá uma segunda lida. Quando você lê a segunda vez, você enxerga coisas que você não enxergou antes, certo? Vamos responder a questão por eliminação, certo? Confie no seu taco, lê o enunciado, tá na dúvida? Lê as respostas. Lembre-se, olha só, OAB sexto sentido, quem lê a segunda vez a questão vai encontrar a resposta, tá? A resposta da questão está na questão, né? Então, olha só, a resposta está ainda mais numa prova objetiva, a resposta está lá. E fazer por eliminação, exatamente, Gustavo, fazer a questão por eliminação. Você vai sempre eliminar duas e vai ficar com duas desgraçadas, né? E aí, lembre-se, Tico recebeu informação, Teco recebeu a outra. Tico e Teco conversam, ok? Vai dar super certo. Eu estarei com vocês, pensamento totalmente positivo na torcida aqui, para que cada um de vocês alcance aí a sua vaguinha na segunda fase, né? E aí, na segunda-feira, gente, já começar a correr atrás da segunda fase. Então, quem puder, me manda as questões. Eu vou estar no voo exatamente logo depois da prova, mas eu vou chegar no Rio por volta de umas 9 e pouca. Já vai ter sido divulgado o gabarito oficial. E eu só vou entrar online para fazer algum comentário, alguma coisa, se eu perceber que o gabarito oficial tem alguma chance de impugnação, tá? Se não, eu só vou comentar a prova, vou conversar sobre segunda fase na segunda-feira. Beleza, gente? Entendido? E aí vou criar um mega desconto, tudo com maior facilidade e tal. Mas o importante agora não é isso. Não é pensar na segunda fase. A primeira fase é amanhã e a gente tem que vencer essa etapa, né? Isso é o mais importante, tá? Então vamos lá. A gente escolheu que questão, né? Então ontem eu selecionei para nosso OAB Gabaritei
uma questão sobre prisão temporária, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem grande probabilidade, né, de cobrança. Quem já assistiu a live, ótimo. Quem não assistiu, vamos assistir, né? E mais do que isso, quem não baixou ainda o e-book, gente, baixem o e-book para essas dicas finais. Esse e-bookzinho, se você quiser dar uma olhadinha agora de noite e tal, mas eu acho também que tá na hora para descansar, né? Aí, ó, por coincidência, e essa coincidência não foi à toa, entrou ali, uma pausa para descansar. Exatamente, agora é a hora de respirar, certo? Tranquilidade e ficar bem, né? Arrumar as coisas para amanhã, não perder a hora, sair em tempo para chegar na prova direitinho, com tranquilidade, antes do portão fechar. E aí, sentar lá e fazer a sua provinha com todo amor do mundo, toda confiança, porque se você não acreditar em você, quem é que vai fazer isso, né? Então, eu acredito, mas eu preciso que você acredite, tá? Então, isso é muito importante também. Beleza, gente? Eu quero ficar acenando para todo mundo, mas fica complexo eu ficar acenando e falando ao mesmo tempo. Isso, eu quero coraçõezinhos, que esses coraçõezinhos me animam. E não é só isso, gente. Eu tô aqui, na casa que eu estou, no subsolo, sabe? Então, assim, eu não sei se tá direito a transmissão. Eu sempre fico na dúvida da transmissão. Por mais que vocês estejam ali entrando, eu quero saber, conversem comigo, falem, né? Botem coraçõezinhos, que os coraçõezinhos me ajudam a ver que a live tá girando com tranquilidade. Mas, então eu ontem escolhi uma questão sobre prisão temporária, porque eu achei que a probabilidade de uma questão sobre prisão temporária era grande. A gente só vai ter certeza amanhã, ninguém tem bola de cristal, não é verdade? Mas também a gente tem que lembrar que um dos temas mais cobrados na primeira fase da OAB é recurso, tá? É um dos temas que tem maior probabilidade de cobrança. Sempre foi assim. O tema com maior índice de cobrança é recurso. Em geral, apelação, recurso em sentido estrito. Espero que vocês tenham assistido a minha aula sobre recurso em sentido estrito, que está lá no nosso canal do YouTube, a aula Trovão, né? Então, é importante que você, se não assistiu, quiser fazer alguma coisa agora, que você assista. Mas eu ainda acho que agora é a hora de descansar, né? Então, a gente vai assistir essa live e vai dar uma relaxada, né? Pegar um cineminha, tá? Tomar uma coisinha, mas assim, tudo light, né? Pra poder tá ótimo amanhã na hora da prova. Então, eu escolhi hoje, então, embora a questão de ontem tenha sido uma questão do 26º exame, porque eu queria uma questão de prisão temporária, eu agora voltei para o 31º, que a gente fez a correção, né, no OAB Gabaritei, das questões do 33º, do 34º, do 33º, 32º, e agora a gente está entrando no 31º. Lembrando que esse projeto ele vai continuar, tá bom, gente? A gente vai continuar fazendo isso de corrigir uma questão por dia, e eu vou alternar questões de primeira fase com questões de segunda fase, tá certo? Então, a gente vai continuar com o projeto, só que aí nós vamos fazer diferente. Na segunda-feira, eu já vou corrigir uma questão de segunda fase. Na terça-feira, aí eu corrijo uma de primeira. Então, eu vou fazer, entendeu? Questões de segunda e de primeira fase alternadas a partir da segunda-feira. Então, eu vou voltar com o projeto respondendo a questão junto com o OAB Gabaritei. Beleza? OAB Gabaritei, primeira fase, respondendo a questão é segunda fase, tá? E aí, veja só, então eu escolhi, dentro dessa prova do 31º exame de ordem, uma questão sobre recurso, porque eu acho que recurso sempre vai ter grande probabilidade. Então, as hipóteses de cobrança na nossa prova, geralmente são hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, de agravo em execução, de apelação, né? Então, geralmente, a questão versa sobre recursos em espécie. Na maioria das vezes, reze a apelação. Mas não necessariamente. Já teve questão de embargos infringentes e de nulidade? Já. Já teve questão de embargos de declaração? Já. Já teve questão de recurso especial extraordinário? Já também, tá? Então, assim, recursos em geral é um tema que cai, beleza? Mas dentro dos temas relacionados a recursos, os temas mais difíceis, né? Lógico que existe dificuldade, na verdade não é dificuldade, existe um grande desafio, que é você meio que decorar as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Mas essas não são as questões mais difíceis. As questões mais difíceis sobre recursos são questões que versam sobre os princípios recursais,
sobre os requisitos de admissibilidade dos recursos. Então, esse é um tema realmente que no processo penal é um tema de dificuldade, né? Tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Então, eu escolhi uma questão sobre teoria geral dos recursos e também sobre recurso em espécie, em específico a questão do recurso de apelação, mas que também envolve o tema nulidade, sabe? Porque é como eu sempre digo, a gente tem que tomar cuidado. As questões da primeira fase da OAB, elas não são questões que eu possa dizer assim, a questão versa sobre o tema tal. Não, elas normalmente são o que a gente chama de questões intertemáticas. Ela pode tratar de mais de um tema da matéria dentro da mesma questão. E recursos e nulidades meio que combinam, né, gente? Tá? Então, a gente tem que ter atenção aí e lembrar disso na hora da prova. Beleza? Então, eu vou ler a questão, como a gente sempre faz, e aí eu vou explicando essa questão na medida em que a gente for avançando, tá bom? Então, vamos lá. A cena para todo mundo, que a gente tem que ficar aqui, ó. Isso é legal, mas também isso eu fico preocupada de vocês ficarem chateados de eu ter acenado para uns e não ter acenado para outros. É que na medida em que eu vou falando, Ianca, minha linda, beijo, minha querida. Na medida em que eu vou falando, né? Exato, Ianca, é exatamente isso. Então, vamos lá. Então, focando nas dicas. Vamos nós. Então, Ricardo, vamos prestar atenção, eu vou ler a questão, tá? Ricardo foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, ó, Ianca, linda, maravilhosa. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que homicídio, né, é, na verdade, um crime doloso contra a vida. Então, a gente tem que lembrar logo, é homicídio? Então, é crime doloso contra a vida, competência do tribunal do júri. E o procedimento é o dos crimes dolosos contra a vida, né? Então, a primeira coisa, rito bifásico, primeira fase, no procedimento do tribunal do júri, ao final da qual o juiz pronuncia, impronuncia, desclassifica ou absolve sumariamente. E aí, se ele pronunciar, o réu vai a plenário, vai à sessão de julgamento, onde os jurados poderão, né, condenar, dar um veredito condenatório, dar um veredito desclassificatório, dar um veredito absolutório, ou os jurados podem desclassificar a infração. E aí, lembrando, gente, desclassificação na primeira fase, declínio da competência, né? Desclassificação na segunda fase, o juiz julga como se singular fosse, inclusive aplicando medidas despenalizadoras. Beleza? Não esqueçam disso. Certo. Agora, presta atenção. De uma sentença proferida no tribunal do júri, pouco importa se a sentença foi, então, segunda fase do júri. Primeira fase, pronúncia em pronúncia. Pronúncia e absolvição sumária, cabe apelação. Beleza, mas isso é a primeira fase. Na segunda fase da sentença proferida em plenário, seja uma sentença, então, que surge em razão do veredito dos jurados, não interessa se é condenando, se é absolvendo ou se é uma sentença que desclassificou e aí o juiz julgou como se singular fosse. Em todos esses casos, o recurso é a apelação. A apelação do artigo 593, inciso 3º. E o que diz o artigo 593, inciso 3º? Caberá apelação no prazo de 5 dias das decisões proferidas pelo tribunal do júri. A linha A, quando houver nulidade após a pronúncia. A linha B, quando o juiz proferir uma decisão contrária ao veredito dos jurados ou contrária à lei. A linha C, quando houver erro na aplicação da pena. E a linha D de dado, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Ok? O que a gente tem que lembrar, num primeiro momento, sobre uma apelação contra uma decisão proferida no plenário do júri? A gente tem que lembrar que, de forma diferente do que ocorre em todas as outras hipóteses de apelação, a apelação contra a sentença do júri é o que a gente chama de apelação limitada.
Ou seja, na hora que a parte interpõe a apelação, não me interessa se é a acusação ou se é a defesa, deve indicar a linha em que fundamenta o seu recurso. Repare, nas outras hipóteses de apelação, a gente costuma dizer que a apelação é plena. Por quê? Porque quando a parte recorre, ela interpõe o recurso assim. Vamos imaginar que seja um recurso interposto pela defesa. Excelentíssimo senhor doutor juiz do presidente do tribunal do júri da comarca tal, processo número tal, fulano de tal, por seu advogado, inconformado com a decisão de folhas tais, vem interpor recurso de apelação com fundamento no artigo 593.1, certo? Buscando a reforma. Inconformado, quer a reforma. Só fala isso. E aí, nas razões recursais, é que vai dizer por que está ali, o que pretende e tudo mais. Então, a gente costuma dizer que essa é uma apelação plena, porque ela devolve toda a matéria. Quando é recurso da defesa, está proibida reformar-se em pégios, né? Então, se só a defesa recorreu, o réu não pode ser prejudicado por se defender. Então, se só a defesa recorre, o tribunal não pode piorar a situação do réu. Beleza? Então, a gente sabe que na apelação plena da defesa, toda a matéria de defesa é devolvida ao tribunal. Ok? Só de defesa, por quê? Por causa da proibição da reformácio em pégios. Agora, quando o recurso de apelação é interposto pelo MP, mesma coisa. O Ministério Público vem e diz assim, inconformado com a decisão de folhas tais, vem interpor recurso de apelação para o ingresso do Tribunal de Justiça. Devolveu a matéria toda. E aí, nesse caso, devolve tudo mesmo. Quando a acusação recorre, toda a matéria em tese, né, é devolvida. Então, a situação do réu pode ser piorada? Pode. A situação do réu pode ficar na mesma? Pode. O recurso pode ser improvido, né? E pode ser melhorada também, que é o que a gente chama de reformácio in melius. Então, a apelação do Ministério Público, ela pode acabar dando um tiro no próprio pé. Ficou claro? É aquele tiro que saiu pela culatra, a acusação recorre querendo a piora e a situação acaba sendo melhorada. Mas, de toda forma, fora do tribunal do júri, em regra, a gente fala em apelação plena, porque quando a parte interpõe o recurso, ela não precisa dizer por que ela está ali. Ela não precisa, ao mesmo tempo em que interpõe o recurso, dizer o que pretende. Então, ela devolve, em tese, a matéria toda, com a limitação da proibição da reformácio em pégios, quando só a defesa recorre. Todos entenderam isso que eu falei até aqui? Sim ou não? Me deem um up aí, eu preciso de coraçõezinhos, ou então de sim, 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 nos comentários, para ter certeza de que vocês estão acompanhando direitinho e entendendo tudo o que eu falei. Sim? Beleza, gente? Tá ok? Cadê meus corações? Estou esperando, enquanto isso, tomo fim. Maravilha, meu amor! Então, ótimo, é isso aí. Então, voltando. Achei pouco coração, eu estou preocupada. Isso, mais corações. Exatamente. E aí, veja só, né, gente? O que eu quero que você entenda? Só que quando eu tenho uma apelação contra uma sentença proferida no júri, contra uma sentença proferida da decisão dos jurados na sessão plenária, aí, nesse caso, né, ainda que seja uma sentença que tenha desclassificado e o juiz tenha julgado como se singular fosse, porque nesse caso, quem vai condenar ou absolver não é o jurado, é o juiz. O jurado desclassificou, está dizendo, olha, eu não sou competente porque o crime não é doloso contra a vida. Então, o juiz vai julgar como se singular fosse. Então, dessa sentença proferida do plenário do Tribunal do Júri, quando a parte apela, e não importa se é a acusação ou se é a defesa, quando a parte apela, ela tem que indicar na interposição o que ela quer. Por que isso, gente? Porque, na verdade, existe soberania dos vereditos. E o tribunal não pode reformar a decisão dos jurados. Então, quando eu apelo de uma decisão do júri, eu tenho que dizer ao tribunal o que eu estou querendo. Eu estou querendo que se reconheça uma nulidade, porque se realmente essa sentença for nula, o tribunal vai ter que devolver o processo para a primeira instância e aí vai acontecer um novo julgamento com novos jurados, não é isso?
Se eu recorro, porque o juiz presidente que errou, ele proferiu uma decisão contrária ao veredito ou contrária à lei, aí nesse caso, é lógico que o tribunal ele pode reformar, porque o erro não está na decisão dos jurados, a decisão dos jurados está íntegra. Existe um veredito soberano e que vai prevalecer. O que eu quero quando eu apelo na linha B de bola é que o tribunal ajeite a decisão para ficar de forma ou de acordo com a lei ou de acordo com o veredito. Beleza? Então é o tribunal que vai reformar a decisão do juiz presidente, né? Quando eu apelo porque houve erro na aplicação da pena, então neste caso, o que a gente tem? Se houve erro na aplicação da pena, quem errou foi o juiz, não foi o jurado. O juiz é que botou uma pena baixa demais, alta demais, a pena está errada. Então, nesse caso, é o tribunal que reforma a decisão. Então, a diferença é, se o tribunal, na análise desse recurso, vai apenas desconstituir a sentença e devolver para a primeira instância para um novo júri, por causa da soberania do veredito, ou se o tribunal vai poder reformar, porque o que eu estou impugnando é a decisão do jurado, é a decisão do juiz e não a decisão dos jurados, ok? Então, a linha A, nulidade após a pronúncia. A linha B, decisão do juiz contrária à lei ou contrária ao veredito. A linha C, erro na aplicação da pena. E a linha D de dado, agora sim, decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Agora é diferente. Agora, gente, eu estou dizendo que quem errou foi o jurado. E que o jurado está proferindo uma decisão contrária à prova dos autos. Como existe soberania dos vereditos, o tribunal não pode reformar a decisão dos jurados. Então, nesse caso, eu vou entrar com a apelação e se o tribunal realmente conhecer da apelação e der provimento ao recurso, ele vai devolver o processo para a primeira instância para que um novo júri aconteça. Ele desconstitui o júri, entende? E aí, esse novo julgamento, com novos jurados, né, vai ter lá um veredito, que será agora o veredito soberano. É como se o primeiro júri, ele perdesse sua eficácia, entende? Não era exatamente uma nulidade, mas é uma possibilidade dentro do júri em razão da íntima convicção dos jurados. Só que a gente tem que lembrar que quando uma das partes apela por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e o tribunal dá provimento ao recurso por este motivo, a outra parte não vai poder apelar com o mesmo argumento. Até vai poder apelar porque tem nulidade, até vai poder apelar porque a decisão dos jurados é contrária à prova do autos, porque o juiz errou na aplicação da pena, até vai poder apelar porque a decisão do juiz é ilegal ou contrária ao veredito, mas não é possível um segundo recurso de apelação por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, quando já houve provimento anterior nesse sentido. Entenderam? Ou seja, apelação por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez provida, não cabe mais outra apelação com esse argumento. Cabem outros argumentos, mas não este. Beleza? Então, agora que eu sei isso, agora que eu tô fechado sabendo disso aí, a gente vai voltar para a questão, tá? Então, vamos lá. Então, a questão diz assim: Ricardo foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. No dia anterior à sessão plenária do tribunal do júri, o defensor público que assistia Ricardo até aquele momento acostou ao processo a folha de antecedentes criminais da vítima, matérias jornalísticas e fotografias que poderiam ser favoráveis à defesa do acusado. O Ministério Público, em sessão plenária, foi surpreendido por aquele material, ok? Foi surpreendido por aquele material, do qual não tinha ciência. Mas o juiz presidente manteve o julgamento para a data agendada. E após o defensor público mencionar a documentação acostada, Ricardo foi absolvido pelos jurados,
em 23/10/2018, uma terça-feira. Tudo bem? Então, até aqui todo mundo pegou? Beleza, né? Então, agora vamos prestar atenção. O que a questão trouxe para a gente de informação? Primeiro, gente, que a gente sabe, né, que existe liberdade dos meios de prova e que existe, né, a possibilidade, em outros procedimentos que não o do tribunal do júri, de que documentos sejam apostados aos autos até a sentença. É lógico que se, por exemplo, os memoriais já tiverem sido apresentados, e aí, antes da sentença, uma das partes, qualquer delas, anexa um documento aos autos, pede a juntada de um documento, se o juiz deferir a juntada desse documento, ele vai ter que abrir vista às partes para que exerçam um contraditório sobre esse documento. Então, em outros procedimentos, documentos podem ser juntados a qualquer tempo, certo? Agora, até sentença, né? Agora, no júri, não é assim. Por quê? Porque a sessão de julgamento, uma vez iniciada, ela não é suspensa para continuar noutra data, ela vai até o final. Então, tudo tem que estar pronto no júri com o exercício do contraditório da ampla defesa. Nenhuma das duas partes, nem acusação, nem defesa, pode surpreender a parte contrária com um documento que não se sabia existir ou que não estava dentro do processo. Então, para garantir o contraditório, certo? O que você tem é a vedação de juntada de documentos pelo prazo de 3 dias antes da sessão de julgamento. No nosso exemplo, o defensor público juntou o documento, gente, na véspera do julgamento. Se o juiz tivesse adiado esse julgamento, estava tudo ok. Mas como ele não adiou o julgamento realmente seria nulo. Existe uma nulidade porque, embora exista a liberdade dos meios de prova, a exceção à liberdade dos meios de prova são as provas contrárias à lei. E as provas contrárias à lei podem ser as provas ilegítimas ou as provas ilícitas. A juntada de um documento na véspera do julgamento no júri é uma prova ilegítima, contrária à norma processual. Então, isso gera nulidade. Ok? Então, essa é a primeira coisa que eu preciso que você entenda para a gente continuar essa leitura dessa questão. Então, beleza. Teria nulidade? Sim. Tá? Aí a questão diz assim, olha, ainda assim o júri foi realizado e o réu foi absolvido pelos jurados no dia 23/10/2008, que é uma terça-feira. No dia 29/10/2018, então 23/10, terça, houve o julgamento. No dia 29/10, o Ministério Público recorre, apela da decisão, apresentando desde logo as suas razões recursais, requerendo, que não precisaria, ele poderia deixar para apresentar as razões recursais no momento posterior, mas de qualquer forma, nesse exemplo, ele apresentou ali. Requerendo a realização de novo júri, alegando que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos. Então, reparem, uma questão, gente, que traz para gente a data do julgamento e, no caso do júri, acusação, defesa, réu estavam presentes. Todos saíram da sessão de julgamento intimados da decisão, né? Então, dia 23/10/2018, terça-feira, que foi o julgamento e a leitura da sentença ocorre em plenário, ali mesmo as partes foram intimadas. Então, uma questão que traz data, uma questão que traz quando foi o julgamento, ou quando foi a intimação da sentença, e quando foi que o Ministério Público apelou, primeira coisa que tem que passar na sua cabeça é se o recurso é tempestivo. Oi, Kelvinton, meu querido, um beijo, meu amor. E uma questão, né, que fala que o Ministério Público apelou no dia 29/10, quando a intimação da sentença aconteceu no dia 23/10, a gente tem que fazer a conta. Então, é uma apelação, o prazo é 5 dias, né? Então, vamos lá, 23/10/2018, terça-feira. Como é que a gente faz a conta do prazo processual? Artigo 798 do CPP. A gente dispensa o dia do início e inclui o dia do final, não é isso? Então, dispensa o dia do início e inclui o dia do final. Se o primeiro dia for útil, beleza. Se o primeiro dia não for útil, a gente prorroga
para o próximo dia útil, não é isso? Primeiro dia útil subsequente. Se o último dia for útil, beleza. Se o último dia não for útil, eu prorrogo o prazo para o próximo dia útil subsequente. Ana, e o final de semana? Eu tenho cara de quem dá aula de processo civil? Não, eu não dou aula de processo civil. Eu dou aula de processo penal. Foda-se o CPC, não me interessa o CPC. Não te interessa o CPC. Advogado civil tem folga final de semana. Advogado criminal não tem. Ficou claro? Cadê meus corações depois desse escândalo que eu dei? Certo? Então, veja só. Né? Advogado criminal, meu filho, tem essa de suspensão de prazo final de semana, não é feriado, não. Que porra é essa? Tá? Você trabalha direto. Beleza, gente? Então, olha só. Dia 23/10 foi terça-feira, né? Então, terça conta? Terça não conta. Meu primeiro dia é o primeiro dia útil subsequente, que é dia 24/10. Então, 24/10 é o meu primeiro dia, quarta-feira. Ok, Milena? Beijo, querida. Então, quarta-feira, 24/10 é o meu primeiro dia. Quarta, como é que a gente faz? Dedinho. Na hora da prova faz dedinho, pelo amor de Deus. Não tem essa de contar sem dedo. Ou conta no dedo ou escreve no cantinho da página. Ficou claro? Ó, 24, 25, são 5 dias para apelar. 24, quarta, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E o quinto dia caiu domingo. Domingo tem expediente forense? Não. Então, o último dia vai ser o próximo dia útil subsequente, que é segunda-feira. Agora, o que eu tenho que fazer? Fazer a conta para ver, né? O certo é fazer um calendáriozinho na prova, né? Então, fazer a conta. Olha só, dia 23 foi terça, né? Então, 24, quarta, 24, 25, 26, 27, 28, domingo, né? Então, se do 28 domingo não tem expediente forense, o meu próximo dia útil é segunda, 29. Então, a questão diz assim, no dia 29/10, o Ministério Público apresentou o recurso de apelação. O recurso é tempestivo? É. Beleza, gente? É entendido? Então, prestem atenção nisso. Cristiane, beijo, minha linda. Então, prestem atenção nisso, tá? Olha só, a nova forma de contar o prazo no processo civil, que foi implementada pelo novo CPC, não se aplica ao Código de Processo Penal. Mas, Ana, o Código de Processo Penal, o CPC não aplica subsidiariamente ao CPP? Sim, mas só quando o CPP é omisso. Nesse exemplo, não tem omissão, o CPP tem norma expressa, né? Então, aplica-se o que diz o CPP. Ficou claro? Veja, não me interessa, pode ser qualquer recurso. É um processo criminal, então é o prazo na forma do artigo 798 do CPP. Ok? Então, esse era o que precisava falar sobre a tempestividade. Então, o recurso é tempestivo. Então, apareceu na questão isso, você já sabe que alguma coisa de tempestividade pode ser que seja perguntada, né? Então, vamos lá. No dia 29, o Ministério Público recorreu, acompanhado das razões requerendo a realização de novo júri, pois a decisão dos jurados havia sido manifestamente contrária à prova dos autos. Repare que o Ministério Público apelou pedindo apenas o reconhecimento de que a decisão dos jurados era contrária à prova dos autos. Hora nenhuma, o Ministério Público mencionou a nulidade. E a apelação no Tribunal do Júri, ela está limitada às alíneas indicadas na interposição. Se o Ministério Público disse que iria recorrer, né, apelou, sob o argumento de que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, sem mencionar a nulidade, Ana, mas a nulidade é absoluta. Nós temos no processo penal a súmula 160 do STF. E o que diz a súmula 160 do STF? É nula, e aí não é só no júri não, gente, em qualquer caso, é nula a decisão do tribunal que acolhe em prejuízo do réu nulidade não arguída pela acusação no seu recurso. O que significa? Aí está escrito assim, salvo recurso de ofício.
Só que esses recursos de ofício já não se aplicam mais. Era o recurso lá do antigo recurso contra, na verdade, era a hipótese do juiz que absolvia sumariamente no júri antes da reforma de 2008 e remetia para o tribunal para confirmação da decisão. Não é mais, então isso aí não tem mais isso aí. Agora o Ministério Público tem que recorrer, tá? Ainda existem hipóteses de recurso de ofício? Sim, mas é em casos de habeas corpus, são outras situações. Então o que eu preciso que você entenda é que no júri ou fora do júri, e no júri a situação ainda é mais grave porque a limitação do efeito devolutivo do recurso está na linha indicada na interposição. Então, se a parte apela sustentando a nulidade, o tribunal só pode reconhecer a nulidade, não pode reconhecer manifestamente contrário à prova dos autos. Da mesma forma, se a parte apela alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal não pode modificar a decisão do juiz presidente porque errou a pena, ou não pode, entenderam? Por quê? Porque no júri a apelação está limitada à linha indicada na interposição. O Ministério Público não alegou a linha A. Ele não falou da nulidade. Ah, mas tem a nulidade. Nulidades absolutas não podem ser reconhecidas de ofício. No processo penal existem 2 limites. Na verdade, um limite para o reconhecimento de uma nulidade absoluta. O trânsito em julgado para o recurso da acusação. Então, se o Ministério Público não apelou sustentando essa nulidade, não poderá o tribunal reconhecer a nulidade de ofício. Ficou claro, gente? É para o Ministério Público não se beneficiar da própria torpeza. É porque o processo penal é favor rei ou favor libertatis. E em algum momento dos nossos OAB gabaritei anteriores, eu disse assim: absolvido está, absolvido ficará. Ficou claro? Então, se o MP não sustentou a nulidade, o tribunal não pode reconhecer. O máximo que o tribunal pode fazer neste exemplo dessa questão é dar ou não provimento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, que foi o argumento usado pela acusação no recurso interposto. Lembrando, no júri, a apelação está o efeito devolutivo do recurso de apelação está limitado às alíneas indicadas na interposição. Então, se o Ministério Público sustenta a linha A, sem falar das outras, o tribunal só pode analisar a A. Se o Ministério Público sustentar a B, o tribunal só pode analisar a B. Entenderam? E assim vai. Agora, no júri ou fora dele, se o MP não argui uma nulidade, ainda que ela seja absoluta, se ela for prejudicar o réu, ela não pode ser reconhecida e declarada. Ok? Fechado, gente? Agora nós vamos olhar aqui já as assertivas de resposta para entender qual delas a gente deveria marcar, tá? Então a questão diz: o tribunal conheceu do recurso interposto e anulou o julgamento realizado, determinando nova sessão plenária, sob o fundamento de que a defesa se utilizou em plenário de documentos acostados fora do prazo permitido em lei. E foi mesmo. Mas isso não autoriza o tribunal a declarar nulidade de ofício contra a defesa. Ok? A família de Ricardo procura você como advogado para patrocinar os interesses do réu. Felipe, meu querido, um beijo. Felipe da Lenogari, gente, que entrou ali, olha, para prestigiar nossa live. Muito feliz, amigo. E aí, veja só, patrocinar os interesses do réu. Considerando as informações narradas, você, como advogado de Ricardo, deverá questionar a decisão do tribunal sob o fundamento de que, letra A, respeitando-se o princípio da amplitude de defesa, não existe vedação na juntada e utilização em plenário de documentação pela defesa no prazo mencionado. Errado. Gente, não interessa se é defesa ou acusação. Existe um limite, meu amigo, um beijo. Então, existe um limite para a juntada de documentos no tribunal do júri. 3 dias antes da sessão de julgamento, tá bom? E são 3 dias, não é assim. Juntou na sexta-feira e o júri na terça.
Não, peraí, são 3 dias que viabilizem que a defesa, que a parte contrária tome ciência, se manifeste, etc e tal, tá? Então a letra A está errada. Tem limite, sim. Tem que estar nos autos 3 dias antes da sessão de julgamento sob pena de nulidade. Agora, o MP tinha que ter sustentado a nulidade e comeu mosca. Letra B. Diante da nulidade reconhecida, caberia ao Tribunal de Justiça realizar diretamente... Meu Deus! Gente, você declara a nulidade. O que é a consequência da nulidade, né? Os atos não produzem efeito. Então, toda vez que uma nulidade é declarada, o tribunal tem que devolver o processo para o momento do ato nulo e os atos são renovados de forma válida. Não tem essa de tribunal dar provimento a recurso e julgar ele mesmo. Que isso, gente? Ainda mais no júri, né? Que tem soberania dos vereditos. Letra C. Não poderia o tribunal, olha agora, hein? Não poderia o tribunal anular o julgamento com base em nulidade não arguída. Exatamente. Mas tão somente reconhecer, se fosse o caso, que a decisão dos jurados era contrária à prova dos autos. Exato, porque o MP comeu mosca. Não alegou a nulidade, se ferrou. Já era, ok? Súmula 160. E letra D, o recurso foi apresentado de maneira intempestiva. Tá errado. O recurso era tempestivo. Todo mundo entendeu, gente? Então, letra C é a resposta, né? Então, considerando as informações narradas, o advogado de Ricardo deve questionar a decisão do tribunal sob o argumento de que o tribunal não poderia anular o julgamento com base em nulidade não arguída pela acusação, mas tão só reconhecer, se fosse o caso, que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, porque esse foi o motivo de recurso que a acusação utilizou. Ok? Entendido, gente? Daqui a pouco esse vídeo vai estar lá no YouTube com a questão do ladinho, como eu tenho feito esses dias, tá? E, de novo, amanhã de manhã vai ter um recadinho para vocês, certo? E eu espero que vá tudo bem na prova. De novo, eu vou falar. Quem quiser me mandar a prova no final, as questões de processo penal só, né? Uma fotinho das questões no final da prova, pode mandar, mas eu estarei num avião. Então, eu só vou chegar no Rio por volta de umas 10 horas. E aí eu vou olhar o gabarito oficial para verificar se tem alguma chance de recurso e tal, se tem alguma questão para ser impugnada. E aí vou comentar as questões na segunda-feira. Beleza, gente? Tá? Se tiver alguma digna de impugnação, aí sim eu talvez entre no próprio domingo. E na segunda-feira a gente conversa sobre a segunda fase. E aí a gente vai voltar, o projeto vai continuar. Eu só não vou fazer vídeo amanhã. Amanhã só vai estar o vídeo com o recadinho querido para quem vai fazer prova. E na segunda-feira a gente volta alternando o OAB Gabaritei com respondendo a questão da segunda fase, ok? E aí lembrando também, gente, né, que na segunda-feira eu falo com vocês sobre desconto, vou publicar amanhã no Instagram aqui, mas é sobre desconto no Vadimeco, no livro, no caderno de treino, no livro de prática, né, para a segunda fase, tudo isso. Mas de qualquer forma, na segunda-feira eu espero vocês para a gente comentar direitinho, com calma, a prova, e não apenas isso, para a gente começar a criar nossa estratégia de segunda fase da OAB, ok? Vai dar tudo certo! Lembrando que no link da bio, no Instagram, e no nosso vídeo, nos nossos vídeos do OAB Gabaritei no YouTube, tem um link que vai levar você para o e-book, que para a prova da OAB ou para qualquer outra prova, vai ajudar e muito na preparação, tá bom? Beijo enorme, vou continuar me ouvindo aqui. Lembrando, brindando a você e a aprovação que amanhã vem. Tá bom, gente? Um beijo.